Radiestesia clínica, geobiologia, radiônica e recursos humanos. Essas são as 4 grandes áreas de atuação onde a radiestesia se aplica de forma plena e integral. Fique comigo, nós vamos discutir mais sobre esse tema. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um encontro aqui no nosso canal. Bem, antes de a gente começar a falar, eu preciso contar uma coisa super legal para vocês. Graças a Deus, graças especialmente a você que está inscrito no canal, tá? Você que vem me prestigiando já há um bom tempo, você é um dos responsáveis por uma coisa muito bacana que aconteceu conosco. Tá? Que nós passamos agora, graças a todos os filtros e todos os algoritmos do YouTube, nós passamos agora a ser um canal monetizado. E você pode participar disso agora dentro desse novo formato. Durante esse tempo todo, até agora, toda a manutenção do canal, todo o trabalho que a gente faz, todo o tempo que a gente despende para a produção dessas modestas produções de vídeo, né, são tudo aqui nas costas do Legas. Então agora a gente está indo para um outro nível, estamos adequando o estúdio para um outro esquema, para um outro espaço de trabalho, com produção com produção um pouquinho mais elaborada, né? E culminou com a possibilidade do canal ser monetizado, de você contribuir para o canal. Tá certo? Então se você acha que você pode me ajudar nesse trabalho, aqui embaixo tem os níveis de participação. Num primeiro momento houve um escalonamento dessa participação por conta do ajustamento da plataforma e tudo mais, mas eu não vou fazer absolutamente distinção de absolutamente ninguém, tá? Muito embora tenha algumas separações ali em termos de texto, mas todas aquelas pessoas que fizerem parte da contribuição e da colaboração com o canal, claro, a gente vai carrear algumas coisinhas que diz respeito a alguns favorecimentos, alguns cursos que nós vamos oferecer aqui pelo canal para essas pessoas que estão me ajudando. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Antes disso acontecer, eu já tinha algumas pessoas que de alguma maneira, esporadicamente e generosamente faziam a sua contribuição voluntária, tá? Então, de alguma maneira isso contribuía, mas o grande peso desse trabalho, embora não seja uma coisa absurda, né? Mas é tempo, é um vídeo, esse vídeo que você está assistindo agora aqui, ele demora pelo menos umas 5 horas para ser feito, né? Para ser gravado, para ser editado e depois para subir com esse canal para o YouTube. Tá certo? Então toda vez que você dá a sua colaboração, coloca um ok, dá um clique positivo, dá um like, ou mesmo faz um comentário, faz um comentário. Tá? Isso de alguma maneira contribui para que o nosso canal vá para o outro nível, vá para a próxima, para a próxima plataforma de operação, tá certo? E eu faço questão que seja dessa forma, graças a Deus. Os quase 20 mil inscritos que tem agora no canal está me dando uma satisfação muito grande. Eu tenho olhado a métrica do canal, isso é altamente positivo, né, dos parâmetros. Então eu estou te convidando para que você, por favor, se você puder, se você estiver motivado a fazer isso, de participar com regularidade na contribuição com o canal, tá certo? Isso, de alguma maneira, me faz ficar mais tempo aqui e oferecer um pouco mais de conteúdo técnico para você. Dentro da área das práticas naturais como um todo, em particular radiestesia, geobiologia, radiônica, cromoterapia, né, radiestesia clínica, enfim, essas áreas de atuação que é a área do seu interesse, que naturalmente é por isso que você está aqui. Além do fato de alguma maneira você gostar das coisas que eu falo, da forma como eu falo, da forma como eu interajo com vocês. Tá combinado? Pois muito bem então. Vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Tá.
O que que acontece, a razão de eu estar fazendo esse vídeo aqui, ontem eu conversava com uma aluna, é uma aluna que está entrando no programa de treinamento agora, que é o curso de radiestesia avançada, né? Que eu já dou com esse curso já há bastante tempo, já contei várias vezes para vocês aqui a respeito de como surgiu esse programa, e todas as vezes que as pessoas tomam contato com o programa, elas fazem exatamente duas perguntas, tá? As perguntas que são lugar comum. E ontem, eu vou falar um nome que é a Sandra, eu falei para ela que ia fazer esse vídeo hoje, porque eu estava respondendo para ela no WhatsApp e no Telegram. Eu estava comentando com ela sobre exatamente, eu falei, vou fazer um vídeo amanhã, já estou com o roteiro pronto e vou falar sobre isso, tá bom? Afinal de contas, existem milhares de Sandras, mas ela sabe o que eu estou falando, e se ela estiver assistindo agora, é claro que ela vai saber que é uma fala carinhosa diante da questão. Flávio, eu vou poder trabalhar com radiestesia? Aí essa pergunta é uma pergunta capciosa. Segunda pergunta, você vai emitir certificado do curso de radiestesia? Tá. E tem uma outra pergunta, tem uma pergunta que tem a ver com certificado, que diz respeito ao seguinte: escuta, Flávio, eu estou indo agora para morar fora, né, fora do Brasil, e lá para onde eu vou, eu preciso ter um certificado com reconhecimento internacional. A sua escola, o seu certificado tem reconhecimento internacional? Então eu vou responder essas perguntas e vou falar a respeito da área de atuação da radiestesia. Tá certo? Muito bem. Como é que eu quero falar, como é que eu vou começar? Eu vou começar pelo meio, tá? Imagina você, como aconteceu comigo. Eu, aqui próximo daqui onde eu moro, tem o SESI. E há uns anos atrás, aí o SESI teve um trabalho muito bacana de inclusão digital. E esse trabalho de inclusão digital oferecia uma série de cursos, né? De montagem de computador, de programação básica, e o curso de digitação. Eu confesso a você que eu fiquei motivado por isso. E os cursos do SESI são excelentes, então, são fantásticos, né? E eu me matriculei no curso de digitação, porque eu sempre catando milho. Eu nunca saía do A, S, D, F, G, C, cedilha, L, K, J, H. Eu nunca pus os dedos para fora. Vou ter a chance de aprender a digitar. Legal? Fui fazer o curso de digitação. Você tava lá e o professor falando e tudo. E puta merda, velho, a minha habilidade nessa área era zero. Eu me lembro da escola técnica no ginásio, que tinha a cadeira de práticas comerciais e tinha a datilografia no curso. Eu não saía do A, E, S, D, F, G, C, cedilha, L, K, J, H. Não saía desse buraco. Pois muito bem. Enfim, eu fui encurtando a história, eu fui seguindo todo o processo, passei pelo mínimo do mínimo da coisa do programa, né? Tinha muita gente fazendo curso, alguns saíram de lá que era uma radiotelegrafia, um louco, um tarado na digitação. Bem, e eu, né, o professor de alguma maneira me estimulou a ir para o próximo nível, mas eu não fui. Eu escrevo muito, né, e eu ainda sou aquele digitador que ainda cata o milho, né? Eu ainda faço shift quando tem que fazer arroba, ainda arroba é shift com o dedo indicador da mão direita, que eu tenho que sair daqui dessa ponta e digitar o shift 2, né, para escrever a palavra arroba. Ainda me pego fazendo isso. Bom, por que eu estou contando isso para você? Porque eu ganhei no final do curso um diploma de digitador. Eu tenho um diploma de digitação. Sabe Deus onde é que está isso aqui? Não, deve estar em algum lugar aí. O professor, acho que também nem tem mais, porque eu dei uma limpa nos certificados, das coisas. Enfim, deve estar em algum lugar aí. Eu tenho um diploma de digitador. Estou certificado pelo SESI a ser um digitador. Pergunta se eu tenho habilidade para isso. Zero. Eu sou um catador de milho.
no teclado. Por quê? Por várias razões. Por várias razões. Eu não me esforcei o suficiente naquela época, talvez aquilo não tenha sido devidamente estimulado pelo meu professor para eu fazer um bom trabalho e tudo mais. Bom, mas eu tenho um diploma! Um diploma reconhecido tecnicamente, com o meu nome, com as minhas indicações, com o programa que eu cumpri. Agora, e ontem inclusive eu falava com o Juan Rossi, que é irmão do Pablo Rossi. O Pablo Rossi é o maior dos pianistas do Brasil contemporâneo hoje, é um jovem, tá? E falava com o Juan, que o Juan é violinista. E eu sempre dou exemplo aqui de violino, o pessoal que já me assiste sabe do violino. Tá brincando com ele ontem, né? Tanto um quanto outros têm as maiores certificações em termos de escola de música. A documentação deles, que eles passaram por essas escolas. Agora, para que eles possam ser aceitos numa orquestra sinfônica, ele vai ter que sentar ali na frente do maestro e tocar. Vai ter que olhar para uma partitura e desenvolver aquilo de forma absolutamente plena. E você, radiestesista? Com o seu pêndulo, com o seu dual rode, com o seu orometer, com a sua forquilha, com seus pêndulos específicos e cabalísticos e pêndulos não sei das quantas, detetores e não sei... Como é que tá? Como é que tá? O seu certificado serve para quê? Para que serve o seu certificado? Então quando me pedem, eu não coloco isso no curso. Eu deixo isso muito bem claro para o aluno. Você quer um certificado? Tudo bem, eu te dou. Eu tenho uma escola aqui. Existe uma questão legal e jurídica. O meu CGC está, e o contrato social que eu tenho aqui determina que dentre as atividades da nossa empresa existe atividade educacional. Eu tenho aqui a Cris, que é uma das pessoas responsáveis pela parte pedagógica aqui, e que de alguma maneira contribui comigo nesse aspecto junto à Secretaria de Educação. Então você recebe um diploma, um certificado, com um número, com tudo bonitinho, com um programa atrás e tudo. Aí eu te pergunto, o que você vai fazer com esse certificado? Você vai mostrar para alguém que você fez um curso de radiestesia? E na hora que você precisar dar conta do recado e dar conta do serviço, será que você vai fazer isso aí? Então a minha preocupação primeira não é dar um certificado para você, tá? Se você quiser um certificado, me dá, eu mando, tá? Não tá não existe isso no escopo do curso. Quando me pedem, eu envio e dou, tá? Tem uma formalização para isso, tem um questionário para fazer e tá tudo certo. Responder sobre radiestesia é muito fácil. Qualquer um que estuda um pouco, que tem um pouquinho de um mínimo de recurso intelectual e cognitivo, estuda um pouco sobre radiestesia e responde sobre o tema. Agora, quero saber se você é habilidoso para fazer esse trabalho. E não tem diploma, não tem, a não ser que você mostre claramente a sua habilidade. Tá? Então, tá dado o recado com relação a essa questão de certificação. Agora, se eu disser para você que o meu certificado ele está vinculado a uma determinada instituição, eu posso perfeitamente, eu tenho 3, 4 instituições de renome no mundo que se eu pedir para os dirigentes destas instituições, olha, este aqui é o meu programa, eu gostaria que o meu certificado tivesse o selo da sua instituição. Será que você poderia me conceder isso? Nós vamos fazer um acordo? Eu tenho certeza absoluta que eu teria pelo menos uns 3 carimbos aí, uns 3 logotipos de instituições internacionais que diz quem eu sou e que diz o que é esse curso. Para quê? Para quê? Qual é a razão disso tecnicamente? Eu não sei. Então, se eu pedir, eu tenho certeza que eu vou ter. Agora, eu não vejo isso como algo que possa contribuir com o seu aprendizado e com a sua performance. É só isso, tá? Então, existem cursos aqui excelentes. Eu estou afirmando isso. Existem cursos aqui no Brasil que são excelentes, de alta qualidade, professor extremamente
extremamente competente e cujo certificado tem selos de instituições internacionais. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor disso. Eu, Flávio, não acho que isso seja algo que importe para a sua prática. É só isso. Tá claro? Finito com relação a isso? Então essas duas questões aqui. Pois muito bem. O que é que você vai fazer com a radiestesia? Já deixa eu deixar isso aqui definitivamente claro. Existem 4 grandes áreas de atuação da radiestesia. Claro está, quando você estuda a história da radiestesia, que a radiestesia prioritariamente, preliminarmente, inicialmente, teve um olhar com relação ao ambiente, à ambientação, à moradia, né? E esses foram os rudimentos, a capacidade perceptiva do que alguns indivíduos tinham e têm, né, de perceber que vibrações de determinados locais e regiões, elas são extremamente auspiciosas e favorece a construção, por exemplo, de uma moradia, favorece a instalação de uma empresa, de uma organização, e ali ser um lugar de extrema salubridade e que promove que promove as boas relações interpessoais. Por outro lado, essa mesma sensibilidade no passado e hoje, elas percebem também os fatores de risco inerentes a uma condição ambiental, que pode ser, que tem a ver com o relevo, tem a ver com a meteorologia, tem a ver com as condições geológicas, a radiação atômica, tem a ver com as radiações atômicas, de radiação do subsolo, tem a ver com as radiações de gases tóxicos, produtos, matéria orgânica em decomposição, radiação eletromagnética de toda ordem, dada as condições modernas e assim por diante. Então essa área é uma área onde a capacidade sensitiva e perceptiva do indivíduo, né, e ela pode ser amplificada utilizando o pêndulo, forquilha do Rode Auramider, pêndulos para a geobiologia. Então este é um segmento que primitivamente tem a radiestesia como um principal aliado, não só na análise dos fatores de risco, como também no controle das correções. Então aí entra a radiestesia como elemento de diagnóstico e análise. Diagnóstico. Você vai diagnosticar os fatores de risco de de uma casa, os fatores de risco de uma organização, de um escritório, tá? Então, o conceito de habitação hoje, ele já saiu do conceito de habitação só de casa. Dentro do conceito, dentro do urbanismo moderno, quando nós falamos de habitação, nós falamos de moradias, casas, apartamentos, enfim, e falamos também de organizações, um escritório, um chão de fábrica. Isso também se configura como habitação também, dado o nível de relacionamento que existe entre as pessoas. Tá? E aí vem a segunda área de atuação. Quando eu digo segunda, não é porque ela está em segundo lugar. Eu só estou dando um encaminhamento ao roteiro da história para que você possa ter uma noção dos 4 itens em que a radiestesia atua preliminarmente, grandemente. E aí, claro, você pode, dentro de cada uma dessas áreas, fazer um fracionamento, né? Você tem a geobiologia, que lida com prospecção de água. Você tem a geobiologia, dentro do estudo da geobiologia, que lida com as organizações. Você tem o estudo da geobiologia, que estuda especificamente as moradias, tá? Ou você faz um trabalho de clínica geral na geobiologia, lidando com todas essas áreas. Voltando a esse aspecto da habitação, que pode ser uma moradia ou um ambiente organizacional, dentro deste ambiente, ele existe, este ambiente, concomitante a uma atividade biológica, que são os seres humanos. Esta atividade biológica que compõe os indivíduos que ali coabitam, numa casa, por exemplo, ou mesmo dentro de uma organização, estas pessoas se interrelacionam. Dentro de uma casa, nós nos relacionamos dentro do ambiente familiar, certo?
dentro das organizações nós nos organizamos e nos relacionamos por um propósito comum, que é o objetivo fim daquela empresa, daquela instituição, daquela organização. Tá? Uma fábrica de sabonete, uma fábrica de parafuso, um escritório de administração e economia, uma corretora de imóveis, por exemplo. Então ela tem um objetivo fim e as pessoas ali que se agrupam têm um propósito específico para fazer valer o objetivo social. Quando eu digo social, é dentro do contrato social que aquela empresa tem como função. Tá certo? Então agora nós estamos falando então desse outro item em que a radiestesia entra de forma absolutamente precisa, que é a análise de recursos humanos. Tá? A palavra recursos humanos, que até então estava ligado às organizações, passou agora a englobar o estudo das pessoas que convivem dentro de uma casa. Porque hoje o agrupamento familiar, os seres humanos começaram há mais ou menos 300 milhões de anos, começaram as primeiras famílias. E os agrupamentos sociais, com objetivos específicos, há mais ou menos 180 mil anos. Não, mil anos. Tá? E isso vem evoluindo em termos de agrupamento. Tá? Pois bem, então esses agrupamentos, hoje dentro de uma família, nós não temos mais hoje dentro do agrupamento familiar as questões ligadas a questões de domínio, de controle. As pessoas coabitam hoje dentro de uma família ordeira, coabitam em regime de coparticipação, de participação cooperativada. Né? As pessoas dentro de um ambiente familiar têm por hábito se ajudar, contribuir um com o outro e tudo. E eu posso afirmar a vocês, tá? Eu lido com essa área. As casas que eu visito hoje, essas questões elas são bem marcadas hoje. As pessoas estão muito motivadas a fazer das suas moradias ambientes extremamente seguros. E elas não é que lutam, elas confluem para isso. O esposo, a esposa, os filhos, as pessoas que estão dentro do conjunto familiar estão motivados a fazer com que as coisas deem certas. A presença de um geobiólogo com essa característica vai contribuir muito para fazer com que as coisas andem direito. Então este é o segundo fator. O conhecimento do avanço da psicologia, da psiquiatria que lida com os fatores biofuncionais da mente, a neurociência, veio contribuindo bastante para que a gente entenda cada vez mais a respeito das questões interrelacionais. Tá? Junto com esse contexto, claro, existe uma pleiade, uma miríade de estados psicoemocionais que funcionam dentro das relações interpessoais. Aí o radiestesista tem um papel fundamental na multidimensionalidade dessa análise, porque muitas vezes eu tenho situações dentro de uma moradia, com o grupo familiar, ou dentro de uma organização, com o grupo de colaboradores e funcionários. Essas pessoas carregam consigo questões que ficaram no passado, questões que não foram de alguma maneira tratadas de forma adequada. Um trauma, um conflito, um ressentimento e uma mágoa, né? E que estando dentro de um ambiente familiar tem alguma coisa que faz com que aquilo reverbere e faça com que de tempos em tempos aquele indivíduo ou aquele grupo de indivíduos seja impactado por isso. Isso acontece também dentro das organizações. Eu não vou aqui enumerar porque é um caleidoscópio, é uma coisa multifacetada de situações e a parte comportamental. E isso aqui, quando eu falo multidimensionalidade, é porque o radiestesista de alta performance tem que ter um espaço de análise, de diagnóstico, são os dois, diagnóstico e controle. Diagnóstico e controle. Gente, pelo amor de Deus, a radiestesia não trata nada. Deixa claro isso. Eu não trato ninguém com radiestesia. Eu não trato ninguém com pêndulo, tá? A não ser que seja
como é que eu posso usar isso aqui? Um supositório de pêndulo, né? A minha grosseria teórica vai ao limite. A gente trata as pessoas com pêndulo, tá? Eu não sei como é que se trata alguém com pêndulo, mas, quer dizer, eu sei o que as pessoas fazem, mas isso não tem nada a ver com radiestesia. Tem a ver com uma cerimônia, tá? Balanga o pêndulo em cima do benzimento ali, da fotografia, de cima da pessoa, faz o dual road girar que nem helicóptero para desencapetar. Então isso tudo são cerimônias que alguém deve ter inventado de um determinado jeito e acha que isso aí tem a ver com a radiestesia. Não, e acabou. Eu não tenho compromisso com ninguém. Eu tenho compromisso com a boa prática, com a boa técnica de radiestesia. Fim de papo. Então, esta análise multidimensional vai levar o radiestesista agora a sair do ambiente onde ele está e levá-lo para a quarta dimensão, uma dimensão de tempo, onde uma análise específica está muito bem marcada e determinada, um ponto na história desse indivíduo onde isso aconteceu pela primeira vez. É a história do psiquismo desse indivíduo ao longo da história e que, na medida em que você identifica uma condição, caso você seja um expert na área do comportamento, da psiquiatria, da psicologia, da naturologia e tudo mais, caso você tenha essa habilidade, tá? Você obviamente pode oferecer os seus serviços para aquele grupo, tá tudo certo. Isso não é pecado em hipótese alguma. O que não pode é um diploma de radiestesista te dar habilidade para tratar de assuntos da área de psicologia ou psiquiatria. Essas duas coisas não é a trigonometria do elefante. Essas duas coisas não se juntam. Tá claro? Pois muito bem. E existe um outro fator, e esse é muito mais sutil dentro desse segundo campo, que é das relações humanas, que é dos recursos humanos, que é a condição de alma do indivíduo. Esse é um assunto altamente complexo. Esse é um assunto que exige, dentro do âmbito do estudo, um profundo conhecimento a respeito da natureza humana. Então, se você não lida com isso, não quer lidar com isso, tá tudo certo, tá tudo bem. Tá? Nós aqui até a quarta dimensão, nós estamos fazendo um excelente trabalho. Quando a gente vai para a quinta dimensão, considerando a quinta dimensão como uma dimensão vibracional, uma dimensão hiperlumínica, dentro do âmbito da ciência física, né? Ela tem um âmbito hiperlumínico, ela lida de alguma maneira, existe fortes indícios, atenção, existe fortes indícios que é neste ambiente, com este processamento físico e matemático, que nós lidamos com as coisas do espírito. Eu não vou discutir esse assunto nesse vídeo, porque não tem essa função. A turma que estuda geobiologia, eu encaminho as pessoas para esse ambiente, para que elas façam a sua aclimatação e os seus ambientes de diagnóstico, né? de diagnóstico e de análise. O que é o diagnóstico? O diagnóstico é determinar os fatores de risco. A análise é fazer é observar a evolução. Caso haja um tratamento, esta análise é feita. Claro, tem a mesma característica do diagnóstico, mas as respostas e o ambiente radiestésico é outro. O ambiente de diagnóstico é um ambiente específico de análise de risco, tá? Biometria, atividade sísmica, percolação de água, radiação eletromagnética. Então tudo isso aí são leituras e diagnósticos de fatores de risco. E aí depois a gente vai verificando outros fatores onde o indivíduo vai evoluindo para melhora ou vai evoluindo para uma piora. A coisa começa a ficar... É possível que isso aconteça, tá? Porque o radiestesista não é nenhum mágico e tampouco um deus, tá? A prática radiestésica, ela precisa obrigatoriamente estar vinculada a uma especificidade do seu trabalho, que agora é a terceira possibilidade, que é chamada radiestesia clínica. A radiestesia clínica, como o nome diz, é um ambiente de análise, é um ambiente também de diagnóstico. Então, por exemplo,
vamos utilizando a palavra clínica, né, de uma maneira mais, usando essa palavra, quando a gente pergunta para um médico qual é a coisa mais importante na medicina? A clínica. A clínica, os dados clínicos do paciente são as coisas mais importantes. Depois a gente vai fazer a radiografia, tomografia, vai fazer os exames de laboratório, mas o dado clínico do paciente, que são todos os sintomas que ele apresenta. Apresenta tosse, perdeu o olfato, está com dor de garganta, está com febre, está com uma porção de sintomas, está com diarreia, está com dor na nuca. Então, existem fortes indícios que este indivíduo possa estar acometido do frango frito. É possível? É possível. Ah, por quê? Porque a clínica nos faz olhar, o olhar clínico de um médico faz olhar para essa direção. O que é que ele vai fazer na sequência? Vai lá colocar o cotonete lá no fundo do corpo, vai fazer as análises agora bioquímicas. Então ele está criando um ambiente de diagnóstico. Você está percebendo que dentro do âmbito da clínica, falando da clínica médica, você tem etapas, passos que você vai evoluindo, e você pode fazer um diagnóstico, uma análise, diagnóstico, uma análise, diagnóstico, uma análise, e esses elementos comparativos vão chegar a uma conclusão. Pode chegar a uma conclusão. Então, se isso tem uma metodização, eu posso transformar isso em uma rotina radiestésica. Tá certo? Então, dentro do âmbito da radiestesia clínica, nós vamos englobar uma série de trabalhos analíticos que, claro, diz respeito a uma expertise da sua condição como profissional, como terapeuta. Por exemplo, então eu vou te enumerar alguns casos aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho aí, tem homeopatia, tem terapia floral, cromoterapia, cristaloterapia, mineralograma. O mineralograma hoje, gente, é um trabalho super legal. Porque como você que é radiestesista, que tem um trabalho, que sabe o que é o trabalho com testemunho, trabalhando com fio de cabelo, com bulbo capilar, ou mesmo esfregaço de célula de bochecha ou outras secreções, você sabe que esse trabalho é um trabalho extremamente poderoso. Você tem uma reserva, como testemunho, uma reserva vibracional daquele indivíduo que você está fazendo a análise clínica, por exemplo. Então o mineralograma é uma coisa super fácil de ser feito, e que, como demora muitos dias para ser feito o exame, chamado exame do fio do cabelo, você pode fazer no consultório já preliminarmente, conhecendo especificamente esse modelo de análise, como é que ele é feito. Então, a mesma rotina que é feito lá no laboratório, nós, por exemplo, aqui no programa de radiestesia clínica, a gente leva essa rotina para esse praticante de radiestesia, para que ele aprenda sobre isso. E claro, você tem que saber o que o alumínio, o cobre, o antimônio, o urânio, o ouro, o sódio, o potássio, o ferro, o selênio faz no seu organismo. Não adianta você querer sair por aí pendulando de qualquer jeito e fazendo pergunta para pêndulo. Porque o radiestesista que faz pergunta geralmente está no beabá, não sabe o que está fazendo. Lá a resposta é mais específica. Então, tá aqui, tá aí, claro. Eu enumerei algumas, tá, gente? Enumerei algumas. Essa lista vai elevada a N. É uma lista exponencial, ok? Pois muito bem. Então, dentro do âmbito você pode até fazer, inclusive, dentro do âmbito da análise bioquímica. Você tem um programa de análise bioquímica. Nós fizemos uma vez, eu e o Marcelo, fizemos um trabalho como esse, um trabalho de pesquisa exaustivo, preparamos um material super bacana. Alguns dos meus alunos curtem muito esse trabalho, porque ele já é um trabalho, ele não depende mais de mim como instrutor, porque é um trabalho já para um aluno, para um praticante de radiestesia, já com uma certa especificidade. Ele vai tomar contato com o conhecimento da análise química, da análise bioquímica. Então todos aqueles indicadores que a gente comumente está habituado a sacar dentro de uma
dentro de uma análise de laboratório, um exame de sangue, exame de urina, exame parasitológico, exame parasitológico, por exemplo, exame de fezes, um exame específico de urina, enfim, de outras secreções. A gente elencou o maior número possível de indicadores e com as referências ali. Tá? Então isso é um material de estudo, não é um material de formação. Atenção, não é isso. Eu vou fazer o curso de análise, eu vou sair com o diploma de análise clínica? É evidente que não. É claro que não. Lógico que não. Tá? É um ambiente de estudo. Assim como eu faço. Levei quase pessoal o mineralograma eu levei quase 2 anos para desenvolver toda a parte técnica, estudando o mineralograma passo a passo, o que cada um representa com a literatura específica. Então hoje eu me sinto levemente abalizado, mas eu tenho exatamente toda a metodologia de análise clínica, onde a radiestesia me auxilia nesse trabalho, como diagnóstico. O diagnóstico, por exemplo, falando do mineralograma. O diagnóstico no mineralograma. Ele vai identificar os índices tóxicos, os metais tóxicos, os metais não tóxicos e os mediadores. São basicamente 3 grupos, né? Então eu vou fazer um diagnóstico preliminar de todas essas condições de níveis bioquímicos. Aí vamos fazer o tratamento. O tratamento pode ser nutricional, pode ser reposição vitamínica, pode ser uma porção de coisa. Tá? E aí agora a gente vai pro controle. A análise é a mesma, mas agora nós temos uma observação, temos um controle. A gente vai observar o dado radiestésico aqui e depois nós vamos fazer a pergunta pro paciente, a pergunta clínica. Você está entendendo onde que a radiestesia passa? A radiestesia está no meio do caminho. Eu faço uma abordagem clínica preliminar com este paciente, que vai me contar algumas coisas. Caso o mineralograma seja uma parte integrante da análise diagnóstica, a gente vai fazer o trabalho de mineralograma. Determina os indicadores e os fatores de risco ali contidos. Ok? E aí o nível tóxico, por exemplo, as deficiências e os minerais mediadores. E aí a gente leva isso para o paciente, ok? Beleza? Ele vai fazer esse trabalho. Quando ele volta, depois de um tempo, para fazer o controle, agora ainda nós estamos no ambiente radiestésico. Eu vou fazer uma medição radiestésica, agora de controle, e vou fazer as minhas anotações. Faço as minhas anotações e entro em contato. Escuta, me conta como é que você está. Me fala como é que você está. Então, a partir da narrativa dele, que é um dado clínico, eu vou comparar com os indicadores da minha planilha que eu obtive. Algumas coisas estão certas e algumas coisas não estão certas. As que não estão certas eu vou refazer a exaustão até chegar num nível de excelência. Isso não tem diploma que me faça ficar melhor na análise bioquímica. O que me faz ficar cada vez melhor na análise no mineralograma. Não tem diploma que me faça isso. O que tem é a minha insistência. É um método que eu sigo insistentemente para que eu faça isso com método. Eu preciso fazer uma referência aqui nesse momento com relação a essa questão de método de análise ao professor Marcos Almeida, uma referência na geobiologia aqui no nosso país e quiçá no mundo, uma das pessoas mais sacadas disso aí. E olhando para o trabalho dele assim é invejável, porque ele tem método e eu aprendi muito olhando o jeito que ele faz. Algumas coisas ele ficou meio assim, não é que não me ensinou, ele diz, até onde você foi e até onde eu tinha ido estava aquém do nível que ele poderia me explicar, tá? Então eu me coloco no meu lugar nessa. Mas aí eu falei, não, pera um pouquinho, eu vou aprender isso direito. E fui criando o método. Quando ele publicou a obra dele, ficou muito. Eu falei, exatamente. Eu acho que segui direitinho os passos do mestre. Tá certo? E finalmente a radiônica. Radiônica, por favor. Tá? Radiônica é uma técnica de análise, diagnóstico, tratamento, uma técnica
de análise, diagnóstico e tratamento que utiliza equipamentos eletroeletrônicos com ajustes. Hoje, com ajustes. No passado, ajustes analógicos, e hoje nós temos equipamentos mais sofisticados com ajustes digitais. Qualquer coisa que fuja a isso não tem absolutamente nada a ver com radiônica. De mesa radiônica, o gráfico radiônico, não, qualquer coisa que envolva um nome da radiônica, que não seja o uso de um equipamento com recursos mínimos, com mínimo recurso de processamento da informação, esquece. Não tem, pronto, eu tenho aqui uma máquina radiônica. Existem inúmeras máquinas, existem excelentes fabricantes. Aqui no Brasil eu conheço 3 fabricantes de máquina radiônica. Eu sou um deles, tem mais outros 2 que fazem um trabalho excepcional. Excepcional. Agora, o que tem de mesa radiônica de tudo quanto é jeito aí é uma enormidade. As pessoas que fazem isso podiam ter a delicadeza de vir a público e dizer: escuta, eu me enganei, tá? Isso aqui não é uma mesa radiônica, é uma mesa radiestésica. É uma prancha de análise, tá? E o tratamento que a gente utiliza aqui é com base na habilidade psíquica do operador, e não tem nada a ver com essa plataforma aqui. Ela em si, ela é inócua. Então um equipamento radiônico, ele tem como base de trabalho, primeiro os ajustes. Eu não vou discutir isso aqui, vai ser motivo de um outro vídeo, né? Ele tem como base um equipamento eletroeletrônico. As características intrínsecas desse equipamento permite que toda a estrutura vibracional de ajuste deste equipamento permite o diálogo homem-máquina. O cérebro do operador, o cérebro do radionicista entra em ressonância com o equipamento. Então a ida e vinda da informação depende exclusivamente, repito aqui, vem aqui, depende exclusivamente da habilidade do operador, do radionicista. As máquinas não funcionam sozinhas. Vou repetir, as máquinas radiônicas não funcionam sozinhas. Eu preciso ter um operador ali com um tempo dedicado a esse trabalho para produzir as ações terapêuticas, tanto de análise, diagnóstico, como de correção, como de tratamento para esse trabalho, certo? É um trabalho que exige alta performance. Radiônica não é um assunto para amador. Radiônica demanda um conhecimento aprofundado sobre questões vibratórias. Estamos falados sobre isso aqui? Muito bem. E onde que a radiestesia entra no ambiente da radiônica? No ajuste específico. Quando eu vou trabalhar com determinados fatores que envolve a radiônica, um índice, por exemplo, uma análise de uma determinada pessoa, de uma determinada situação que ela esteja passando, existe um espaço dentro da máquina que tem uma saída conectiva para um ambiente vibratório onde eu utilizo a radiestesia para fazer isso aqui, para fazer a análise. Então, o resultado, o olhar que eu tenho para o movimento pendular vai dizer como é que eu estou conversando com a máquina. Então, é um dos ambientes onde definitivamente não existe sequer qualquer tipo de indagação ou pergunta. Você vai fazer o ajuste e a resposta pendular, antes da resposta pendular existe a chamada placa de fricção. A placa de fricção é essencialmente o que antecede o uso do pêndulo, o uso da radiestesia. Os radionicistas que trabalhavam inicialmente não utilizavam um instrumento radiestésico, um pêndulo, especificamente o pêndulo. Tá? O pêndulo está sendo utilizado modernamente em substituição à placa de fricção. Tá? Hoje uma placa de fricção de excelente qualidade, que pode ser conectada às mais diversas máquinas, hoje é fabricado pelo Instituto Mahat. Vou mostrar para você aqui
o trabalho desta... É excepcional isso. É um material de excelente qualidade, tá bom? Muito bem. Então, esses 4 campos de atuação, geobiologia, recursos humanos, radiestesia clínica e radiônica, são as áreas específicas de atuação da radiestesia. Então, se qualquer eventual possibilidade do uso da radiestesia numa determinada área que você eventualmente tenha intuído ou aventado, ela vai cair dentro de uma dessas 4, num desses 4 segmentos. E aí então fica aqui a finalização de que a radiestesia ela não é em si um tratamento, ela não é em si uma modalidade terapêutica, tudo, tá? Ela entra com o ferramental de sensibilidade do operador, vai modular o movimento pendular. Tá certo? Tá claro isso para você? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa hoje. Eu gostaria muito de pedir a você que está nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, dê um like, faça seu comentário e se você puder contribuir com o canal, tem o botãozinho azul ali, por favor, eu vou ter muito prazer em ter você como colaborador e saiba, eu sou extremamente generoso nesse sentido porque eu gostaria muito de entregar a você, de destinar a você que está contribuindo com o nosso canal um material de trabalho de muito boa qualidade, tá? A gente tá fazendo, eu quero fazer isso de um jeito bem bacana. Eu já tô com uma assessoria aqui legal do YouTube e tal. É muito bacana, tá muito. E eu tô aos pouquinhos me adaptando a esse novo movimento, tá certo? Conto com você e nos vemos no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.